Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Momento Cindy Lojas. As últimas pesquisas apontam que o consumidor está mais endividado e a expectativa de vendas até o fim do ano não é tão positiva assim. Mas num cenário econômico tão apertado como o atual, empresas precisam continuar vendendo e consumidores vão continuar comprando. Como fazer para acertar as finanças pessoais neste momento? E você, empresário, que tipo de medidas adotar para não ter prejuízo no fim do mês? Promoções, brindes, queimas de estoque. O que vale mais a pena fazer? Esses são nossos assuntos no programa de hoje. E estamos recebendo aqui o economista e consultor financeiro Adriano Paranaíba. Conosco também o consultor de empresas João Marcos Batista. Boa noite aos dois. Boa noite. Boa noite. E sejam bem-vindos aqui. E para começar, vamos fazer uma pergunta aqui para os dois lados, né? Qual a avaliação que os senhores fazem desse atual momento econômico do ponto de vista do consumidor e também do empresário? Para o ponto de vista do consumidor, a situação está muito instável e o consumidor realmente está muito preocupado, porque a inflação está voltando, o inimigo antigo está de volta e as famílias estão preocupadas. Bom, e o que além da inflação alta que já foi citado, o que mais que trouxe esse pessimismo para o setor, para no caso dos empresários? Em relação aos empresários, houve alguns equívocos em relação à política econômica, dentre as quais a elevação dos juros, isso consequentemente afeta toda a política relativa a investimentos, todas as expectativas em relação a investimentos, dado que o empresário ele necessita ir até o mercado financeiro para captar recursos para investir em seus negócios. Com a taxa de juros mais elevada, em função desse cenário de maior inflação, isso fez com que os empresários pisassem no freio em relação aos investimentos. E nem a questão da facilidade de crédito traz esse otimismo de volta, porque o crédito hoje é mais fácil do que em relação aos anos atrás, que já vivemos aí. Era muito difícil a pessoa conseguir um crédito. Hoje o crédito está mais fácil. Na verdade, nós estamos retomando a um cenário de juros altos, que nós vivemos por causa das facilidades, por causa da tecnologia, facilitou o acesso à aquisição de crédito. Tem que deixar claro que existe uma diferença. Hoje a gente tem uma facilidade de aquisição por causa de tecnologia. Hoje pela internet, hoje pelo seu celular, você consegue adquirir um crédito. Mas a gente não pode se enganar. Os juros hoje já está ficando alto, ele já foi baixo por causa da estabilidade econômica, por causa do Plano Real. Mas isso por causa, como o João Marcos enfatizou muito bem, equívocos da política econômica corroeu essa estabilidade do Plano Real e fez com que a necessidade de aumentar os juros fosse implantada pelas autoridades monetárias brasileiras. E isso fez com que o cenário ficasse ruim no sentido de juros altos. Está fácil adquirir crédito, mas ele está caro. Quer dizer, a pessoa tem que ter um cuidado, porque o crédito está fácil, mas não significa que está fácil pagar, né? Justo. Por isso que a matéria que você chamou em abrindo o programa foi justamente essa sinalizada, de que as famílias estão mais endividadas. Está mais fácil adquirir o crédito, não significa que está mais barato. Nós temos, inclusive, uma pesquisa aqui, né, da Confederação Nacional do Comércio, que diz que em julho, né, aumentou o endividamento das famílias em 0,5%. Mas é curioso que a inadimplência não aumentou, né? Nesse período ela caiu de junho para julho. Isso, porque as famílias estão buscando outras modalidades de endividamento que não geram, no curto prazo, aquele problema de sujar o nome, que é a inadimplência propriamente dita. E o endividamento das empresas também aumentou, né, nesse período. Sim, né? Com a taxa de juros mais elevada, o custo de captação para as empresas também se elevou. Bom, no semestre, a inadimplência das empresas vinha aumentando, mas de junho para julho, essa inadimplência caiu. É uma sinalização positiva? Ao meu ver, não necessariamente. Ao meu ver, isso significa que as empresas estão adiando investimentos. Elas estão optando por quitar dívidas antigas em detrimento de investir nos próprios negócios. Consequentemente, isso fez com que a inadimplência diminuísse. É o momento em que as pessoas estão esperando. Sim. Podemos dizer que sim. No momento instável da economia, os agentes econômicos ficam esperando para ver o que pode acontecer. Se surge alguma novidade, para saber se recua ou se avança nessa questão do consumo e investimento. Esse comportamento do consumidor, ele é correto? Nesse momento, essa de esperar? Nós temos que entender que as pessoas, tanto as pessoas como as empresas, os consumidores, eles reagem a informações que eles recebem.
Então, dependendo do fluxo de informação que você recebe, você acaba mudando o seu posicionamento. E o que aconteceu nesses últimos anos no Brasil? Houve uma sinalização muito forte de que o Brasil ia crescer, de que as coisas iriam mudar, que a Copa do Mundo iria trazer novas infraestruturas para o Brasil, ia melhorar o sistema de mobilidade urbana. Tudo isso foi informado ao consumidor. E com isso o consumidor foi às compras. As pessoas se endividaram, as pessoas compraram apostando nesse crescimento. O crescimento não veio. Né? O transporte público está horrível, as pessoas estão cada vez mais desacreditadas com a política. Isso faz com que elas fiquem temerárias. Um problema que está acontecendo hoje no Brasil é que você tem baixo crescimento e a inflação, que era um antigo inimigo, está voltando. E as pessoas assustam. Né? Que foi, eu acredito, o grande detonador das manifestações do ano passado. Foi por quê? Porque a passagem de ônibus subiu de tal forma e a qualidade não melhorou. Então, quando aperta no bolso, o consumidor, ele para e fala, ó, algo está errado, e ele para com a sua forma de consumir e de gastar, até esperar uma nova informação. Mas essa nova informação não está aparecendo. Muito pelo contrário, estão surgindo mais informações para as pessoas ficarem com mais receio de consumir. E lembrarem das atitudes que elas tinham na época de hiperinflação antes do Plano Real. Recentemente nós tivemos um aumento aí grande do preço da gasolina e isso assustou muitos consumidores. Então, essas informações que as pessoas recebem não é que elas estão agindo certo ou agindo errado, elas reagem a informações que elas recebem. Como o governo interferiu muito nesse sistema de informação e se frustrou, as pessoas realmente assumiram uma postura temerária. E você acredita que esse comportamento do consumidor, ele se repete no caso das empresas? Os empresários também, nesse momento, eles estão estudando o ambiente, querendo pagar o que deve para depois investir mais? Como que... Sim, afeta de duas formas. Primeiramente, em relação às vendas. Ou seja, o consumidor com um sentimento de pessimismo, ele consome menos. Ele consumindo menos, as empresas vendem menos. Então essa é a primeira forma de prejuízo para as empresas. A segunda forma é em relação à elevação de custos, porque a inflação mais elevada significa também custos mais elevados para as empresas. Quer dizer, a empresa está com o pé atrás ali, não está querendo acelerar o empresário. Isso. Da mesma forma que o consumidor, como bem lembrado pelo colega Adriano, está aguardando uma nova informação, ele também está aguardando novas informações que possam beneficiar o negócio dele. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Então, no próximo bloco, vamos saber o que as empresas e os consumidores podem fazer num cenário assim. Quais as saídas, você fica sabendo em instantes. A sua hora do almoço com mais informação. Os principais fatos do dia você encontra no TJ Goiás. A análise do cotidiano, reportagens especiais e discussões sobre a cidade. Mobilidade e trânsito, os seus direitos. Economia, saúde, cultura e diversão. Jornalismo com isenção